Oi chuchus, eu sou a Bia e hoje eu vou fazer uma resenha do livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios. É o primeiro livro da saga Percy Jackson dos Olimpianos e é o livro que me fez amar esse mundo e amar a mitologia grega também. Eu ganhei esse livro em 2009, que foi o ano que ele foi lançado. Não esse especificamente, eu ganhei a primeira capa. Essa capa foi lançada alguns anos depois. Eu ganhei da minha tia, porque sempre gostei muito de ler. Minha tia falou, achei interessante, achei a sua cara, Bia. Então ela me deu esse livro. Eu não lembro que data comemorativa que foi. Mas, enfim, ela me deu esse livro. E eu me apaixonei, eu li esse livro, tipo, muito rápido. E no mesmo ano lançou o Mar de Monstros, eu já comprei o Mar de Monstros. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque eu sei que tem muita gente entrando no fandom, tem muita gente se interessando e conhecendo Percy Jackson agora. Esquecendo dos filmes que lançaram, que não tem nada a ver com o livro. Se você conhece o filme, não tem nada a ver com o livro é muito melhor. Não que o filme não seja bom pra quem nunca leu os livros, mas é porque pra quem lê os livros e gosta do universo, fica tipo, melhor não, né? Então vou falar um pouquinho do Ladrão de Raios. Se vocês gostarem, posso trazer uma resenha dos outros livros da saga e depois das outras sagas. Mas então, o livro é escrito pelo Tio Rick, que é o autor Rick Riordan, só que o fandom chama ele de Tio Rick. Ele era professor de história em inglês e ele escreveu esse livro para trazer uma representatividade para o seu filho. Seu filho tem TDAH e dislexia, foi diagnosticado assim, e ele resolveu escrever um livro que o personagem principal também tivesse essas características. Então o Percy tem essas características também, e depois a gente descobre que a maioria dos semideuses também as tem, que são coisas que ajudam em batalha. Mas enfim, a primeira saga é narrada toda pelo Percy, é tudo em primeira pessoa e eu acho incrível. O nome dos capítulos também é incrível, tipo, o nome do primeiro capítulo é Sem Querer, Transforma em Pó Minha Professora de Iniciação à Álgebra. Ou A Luta contra Meu Parente Imbecil. Um Deus compra cheeseburger para nós. Tipo, são uns capítulos muito incríveis, sabe? Eu adoro o nome dos capítulos, eu acho muito criativos. Infelizmente, em Heróis do Olimpo a gente não tem mais esses nomes, mas em Magnus Chase também tem. Em Provações de Apolo é um pouco diferente, são poemas feitos por Apolo, mas o Tio Rick tem esse estilo de escrita mais divertida e tal, e eu amo quando os livros dele são escritos em primeira pessoa, porque a gente se sente como um personagem. Só que tem o grande porém, que os primeiros livros são narrados pelo Percy ainda muito novo. O primeiro livro ele tem 12, o segundo livro ele tem 13, são narrados no verão. O Percy faz aniversário em agosto, só que os livros são em junho, julho, por aí. Então a gente conhece o Percy. A gente descobre que o Percy não é um aluno muito bom, principalmente por causa do TDAH e dislexia dele. Ele não se encontra nas aulas, ele não gosta de prestar atenção, ele se sente mal, ele odeia álgebra. E não é só por causa da professora dele, que é péssima. A professora dele é a Senhora Dodds. Depois ela vai ser um pouco mais importante. Porém, o Percy gosta muito da aula do Sr. Brunner, que é o professor de latim, porque o Sr. Brunner, assim como o Tio Rick, dá umas aulas muito legais, dá umas aulas que o aluno se sente incluído, uma aula que ele se veste de armadura, que leva espada, todas essas coisas. Assim como o Tio Rick também fazia na época que ele dava aula, eu acho isso o máximo. E aí o livro começa com eles indo para o museu. Então eles vão para esse museu de História Natural de Nova York, porque eles estudam na escola em Nova York. É uma academia, a Academia Yancey, que é um colégio interno para crianças desajustadas, segundo o próprio Percy. Então eles vão para o Museu de História Natural em uma excursão, e aí o Sr. Brunner e a Senhora Dodds vão cuidar das crianças, né? Porque precisa de 2 professores no mínimo, eu acho, precisava de mais até, mas enfim. E aí o Sr. Brunner está ministrando uma aula sobre a seção de mitologia grega, e ele faz uma pergunta pro Percy e fala, depois que o Percy responde, que ele espera muito do Percy. E o Percy fica tipo, nossa, sério mesmo, você espera de mim? E depois a gente vai entender por que ele espera bastante do Percy, né? E aí acontece uma situação e a Senhora Dodds pede pro Percy ir lá encontrá-la dentro do museu. Isso, eles já estão fora do museu e a gente já não tá gostando muito da Senhora Dodds porque o Percy não gosta dela, né?
E aí no que ela chama ele pra dentro do museu, a gente fica, meu Deus, o que essa mulher chata quer, né? Do nada essa mulher vira uma árpia, que a gente descobre que é o quê? São as bruxas ou aves que trabalham pra Hades no mundo inferior, mas a gente só vai descobrir isso depois. E o Percy fica sem entender, como assim minha professora virou um monstro assim na minha frente, eu tô alucinando, são drogas, drogaram minha comida. Nancy Boba Fett foi você? Nancy Boba Fett era uma menina que fazia bullying com Percy e com Grover. Grover é o melhor amigo do Percy. A gente já vai falar mais um pouco sobre o Grover. Enquanto a senhora Dodds vira uma bruxa lá, um monstro, chega o Sr. Brunner na sua cadeira de rodas e joga uma caneta pro Percy e fala, Percy, tá aí uma caneta. Aí o Percy olha pra caneta e fala, o que eu vou fazer com essa caneta? Meu primeiro pensamento foi, meu Deus, por que diabo uma caneta? O que ele vai fazer com a caneta? Vai rabiscar a cabeça da mulher que virou um monstro? Faz sentido. Aí o Sr. Brunner fala, estampa. No que ele estampa, pau, vira uma espada. E a gente descobre, ele vai dar uma espadada. Faz muito mais sentido que uma caneta, né? Então o Percy vai e transforma em pó a professora de álgebra dele, que virou um monstro e agora virou pó, não existe mais. E ele sai do museu sem entender nada do que tá acontecendo. Ele vira pro Sr. Brunner e fala, obrigado pela caneta, né? E aí o Sr. Brunner age como se nada tivesse acontecido, como se o Percy estivesse só devolvendo a caneta que ele pegou emprestado, assim, de boa. Enfim. Aí todo mundo age como se o Percy fosse maluco, como se nunca tivesse existido uma senhora Dodds, e o Percy não entende nada do que tá acontecendo, e a gente também não, né? Aí, um dia, eles voltam, né, pra academia, o Yancy, e o Percy vai falar com o Sr. Brunner no meio da noite, assim, num dia à noite, e ele ouve que o Grover tá lá no quarto do Mr. Brunner. E ele, tipo, fica ouvindo um pouco, né, fica meio assim de entrar no quarto, fica ouvindo um pouco e descobre que eles estão falando sobre ele, e ele fica, mano, o que eles estão arrumando falando sobre mim, né? E eles falam que o Percy não é uma pessoa normal e tal. E aí o Percy fica sentido, porque ele já não se achava uma pessoa normal, e isso já era uma coisa ruim, que já pesava pra ele. Então ele vai embora e ele é convidado a se retirar da escola, eles pedem pra ele não voltar no próximo semestre. Então, quando acaba o ano letivo, ele vai voltar pra casa e o Grover vai com ele, eles vão no ônibus. E aí o Grover tá agindo de um jeito muito estranho. E o Percy sabe que ele tá mentindo, porque ele pergunta de novo sobre a professora e o Grover fica, não, nunca existiu, como assim, não sei o quê. Só que o Grover, ele dá umas vaciladas e o Percy conhece muito bem o melhor amigo. E aí ele fica meio bravo com o Grover e dá um perdido nele na rodoviária e vai pra casa da mãe. Chegando na casa da mãe dele, a gente conhece o padrasto do Percy, que é o ser mais desprezível da face da Terra, que é o Gabe. Também chamado de Gabe cheiroso, porque fede, né? Esse nome nunca fez muito sentido pra mim, mas tudo bem, tipo, um nome péssimo. Mas o Percy chamava ele assim aos 12 anos, quem sou eu pra discordar, né, discutir. E a gente conhece o Gabe, ele é um ser desprezível, trata o Percy super mal, a gente fica, nossa, mas por que a mãe dele trata ele assim, né? Deve ser horrível. Não, a mãe dele é a pessoa mais fofa do mundo. A gente conhece a Sally, e ela é tipo a pessoa mais fofa do mundo. O Percy descreve ela cheirando a doces, porque ela trabalha numa loja de doces. Então você já dá vontade de abraçar a tia Sally, sabe? E aí ela fala pro Percy, a gente vai pra praia. E o Percy ama ir pra praia. Ai, será? E aí eles vão pra praia. Chegando na praia, a Sally começa a falar um pouco do pai do Percy. Só que o Percy não quer falar sobre o pai dele, porque o pai dele não tá presente. O que importa é a mãe dele que tá lá e ele quer aproveitar com a mãe dele. Então eles aproveitam o dia na praia, comem doces azuis, porque eles têm uma piada interna com doces azuis. Qualquer dia eu como. E aí, à noite começa a ter uma tempestade enorme na praia. Só que, tipo assim, até aí tudo bem, tempestades na praia acontecem. Só que o Grover aparece no meio da noite, todo molhado, no meio da tempestade, e aí eles ficam, o que o Grover tá fazendo aqui, né? O Percy, pelo menos, a Sally sabe. E aí o Grover fala que eles estão em perigo, eles têm que sair dali agora. Então eles entram no carro e vão embora, e a Sally fala, eu tenho um lugar específico que eu preciso te levar, Percy, pra você ficar seguro.
E o Percy não entende nada, eles ficam tipo, meu Deus, o que esse povo tá falando que ninguém me explica direito o que tá acontecendo. E aí, eles começam a ser perseguidos, mas não é perseguido por qualquer coisa não, eles estão sendo perseguidos pelo Minotauro. Sabe o Minotauro lá do labirinto? É o Minotauro, esse mesmo. E aí ele começa a perseguir o carro da mãe do Percy, no meio da chuva, no meio da tempestade. Até que eles chegam perto de uma colina e a mãe do Percy fala, você tem que atravessar aquela árvore ali no topo da colina. E o Percy fica tipo, o que tá acontecendo? Ninguém me explica nada. Aí o carro vira. Só acontece desgraça. O Grover apaga e lá vai a mãe do Percy e o Percy segurando o Grover pra subir a colina lá. E o Minotauro pega a mãe do Percy, pega assim como se fosse uma boneca, e a mãe do Percy vira a luz. A gente fala, pronto, morreu a mãe do Percy. Foi isso que o Percy pensou primeiro também, né? Aí o Percy fica pau da vida, fica revoltado, pega todas as forças dele e consegue derrotar o Minotauro quando ele tinha 12 anos. Aí ele desmaia. Aí ele acorda uns dias depois, num lugar que ele nunca viu antes, que era um lugar que fazia sol, numa espreguiçadeira, numa varanda. E aí chega uma menina loira que ele nunca viu antes na vida e fala, você bebe enquanto está dormindo, que é uma das cenas mais icônicas do livro pra todo fã de Percy Jackson. Todo mundo ama essa cena. E eu amo, até arrepia assim, falar, essa cena é perfeita. Nisso que ele conhece a Annabeth, o Sr. Brunner aparece lá e fala com ele. E aí o Percy olha e fica tipo, Sr. Brunner, o que você está fazendo aqui? E aí ele fala, na verdade, Percy, eu sou um Quirrell, meu nome é Quirrell, o Sr. Brunner foi um disfarce que eu tava usando pra cuidar de você. Eu e o Grover estávamos cuidando de você. E aí ele apresenta o Sr. D, que na verdade é Dionísio. E a gente começa a descobrir os deuses nesse universo. O Sr. D tá cuidando do acampamento porque Zeus, o pai dele, amaldiçoou ele por 100 anos por correr atrás de uma ninfa. Pois é, Zeus é mau. E aí eles vão alocar o Percy num chalé, porque o acampamento meio sangue é dividido em chalés. Vou fazer um vídeo sobre isso. E aí, quando ele fala do chalé, a Annabeth fala, você bebe enquanto tá dormindo, e vai lá resolver o negócio do chalé do Percy. Eles fazem um tour pelo acampamento e levam o Percy até o chalé 11, chalé de Hermes. Que como Hermes é deus dos visitantes e tal, todos os semideuses que chegam lá sem ser identificados vão pro chalé de Hermes até que sejam identificados ou até, enfim, até a vida. E aí a gente conhece o Luke, que é também um dos personagens principais. Ele é filho de Hermes e ele é o conselheiro do chalé 11. Ele tem 19 anos, tem uma cicatriz branca que vem daqui até aqui. E aí, Percy descreve o chalé como um lugar super lotado, mas é bom porque ele conhece as pessoas lá. A Annabeth ensina ele grego antigo, ele fica lá no acampamento vivendo as coisas do acampamento. E ele conhece a Clarice. Clarice é filha de Ares, que é o deus da guerra. E ela implica com o Percy, porque não é carne nova, ela é aquela bully da escola, tá ligado? É a Clarice. E aí a Clarice e as cupinchas dela vão até o banheiro levando o Percy. E aí o Percy explode o banheiro e suja a Clarice de água de privada. É ótimo. E aí depois disso tem a caça-bandeiras, e na caça-bandeiras a gente descobre quem é o pai divino de Percy, que é Poseidon. A gente descobre, né, que Percy tem algum lance ali com a água durante o livro, mas nesse momento Poseidon reclama ele como filho. Então tem todo o lance do tridente rodar na cabeça dele. E aí o Quirrell fala, salve Percy Jackson, filho do deus do mar. Que é uma cena maravilhosa, uma das melhores cenas do livro, real. Nisso o Quirrell fica preocupado, porque um tempo atrás ele recebeu uma profecia dizendo que um filho dos 3 grandes, que são Zeus, Poseidon e Hades, vai ter um papel muito grande mais pra frente, né? E aí o Quirrell fica preocupado, fala, será que é o Percy? Porque tem um lance que é assim, depois da Segunda Guerra Mundial, os 3 grandes fizeram um pacto de não ter mais filhos, para que isso não acontecesse e tal. Então, Zeus, Poseidon e Hades, já que a guerra da Segunda Guerra Mundial foi travada pelos filhos de Poseidon e Zeus contra os filhos de Hades,
Eles fazem esse pacto de não ter mais filhos. Só que, né, aparentemente Poseidon deu ali uma escapadinha em 1993 e o Percy apareceu, né? E aí tem todo o lance rolando no Olimpo, que o Quirrell já tá sabendo, mas, né? Que na real, o raio de Zeus foi roubado. E Zeus tá achando que foi Poseidon. E aí quando Poseidon fala, ó, Percy, meu filho... Aí Zeus tem certeza absoluta que Poseidon mandou o Percy pra roubar o raio, né? Porque os deuses não podem pegar esses artefatos principais de outros deuses. Então tem os artefatos que são, tipo, os mais top de cada deus, que é o raio de Zeus, o tridente de Poseidon e o elmo de Hades. E aí o Quirrell fala, não, Percy, agora você vai ter que ir pro oráculo. O oráculo fica no sótão, é um negócio muito bizarro, que nem todo mundo pode ir no oráculo, mas toda vez que vai ter uma missão, você precisa ir no oráculo. E aí o oráculo fala, ai, Percy, você vai nessa missão aí e arruma 3 pessoas pra descobrir quem que roubou o raio de Zeus, né? Porque cada livro também tem uma profecia. Então a gente pode descobrir aí a profecia antes. Eu não vou descobrir porque, né, sou filha de Poseidon, mais lerda que eu, só duas de mim. Aí o Percy escolhe o Grover, que é o seu melhor amigo, que a gente descobre que, na real, o Grover é um sátiro. Nossa, eu nem imaginava que o Grover não era um menino normal, não é mesmo? Pela descrição que o Percy faz, enfim. Aí chega esse dia da missão, vai o Percy, o Grover e a Annabeth atrás de quem roubou o raio de Zeus, porque o Percy não foi até ontem, ele não sabia quem era o pai dele, né? Não conhecia o pai dele, aí descobre que é um deus e ainda vai usar o menino de capacho pra descobrir quem roubou o raio pra evitar uma grande guerra. O menino tinha 12 anos. E aí a Annabeth tinha todo esse sonho de sair do acampamento e ir pra uma missão. E o Percy mal entrou e já ganhou a missão. Aí ele escolhe a Annabeth pra acompanhá-lo. E eles vão atrás de quem roubou o raio de Zeus. E todo mundo tá achando que foi Hades. Então o caminho deles vai ser de Long Island, que é em Nova York, até a Califórnia, que é do outro lado do país. Agora pensa assim, 3 adolescentes rodando o país sozinhos. O que pode dar errado? Tudo, né? E nesse meio tempo eles descobrem outros mitos gregos vão aparecendo. Então aparece a Medusa, aparece as Hárpias vão aparecer de novo pra tentar matar o Percy ali no meio do caminho, porque eles acham que foi o Percy que roubou. E o Percy querendo achar a mãe dele, que ele acha que tá morta. Então ele topou esse lance todo pra achar a mãe dele, que ele achava que ela tava no mundo inferior, né? Então eles cruzam o país, quase sendo mortos quase todos os dias. Tem uma cena muito bacana, meio que eles estão meio perdidos e o Grover ele consegue conversar com os animais, porque os sátiros têm esse poder e tal. Então eles conhecem um poodle cor-de-rosa, e o poodle cor-de-rosa fala pra eles onde eles têm que ir, e eles conseguem dinheiro por causa desse poodle. Aí eis que eles chegam, descobrem onde que fica o mundo inferior, a entrada do mundo inferior, e eles conseguem descer pro mundo inferior, pegam um barquinho lá e vão até o mundo inferior, eles passam pelos portões. A Annabeth adestra o Cérbero, que é aquele cão de 3 cabeças, icônico, que até aparece em Harry Potter, e eles conseguem passar, e lá chegando eles conseguem encontrar Hades. E o Hades tá pistolaço, mas a gente pensa, porque o Percy descobriu ele? Não, porque o elmo de Hades foi roubado também. E Hades tá achando que foi o Percy que roubou tanto ele quanto Zeus. Por isso que o Hades estava mandando as Hárpias atrás do Percy. Aí o Percy reencontra a mãe dele e só que ele não consegue salvar a mãe dele nesse momento, porque ele tem que descobrir quem que roubou as duas coisas. Então ele promete que vai voltar e ele sai do mundo inferior. Nessa ida até a entrada do mundo inferior, o Percy conhece Ares, que é o deus da guerra. E não vai muito com a cara de Ares, mas Ares paga um lanchinho pra ele, pra Annabeth e pro Grover, e fica tudo bem. Só que aí tem um momento que o Percy pensa, mano, se não foi Hades, não fui eu, não foi meu pai, né? Quem foi que roubou o raio de Zeus? Aí eles têm esse momento e ficam. E aí descobrem quem roubou o raio de Zeus. E aí tem vários plot twists e no final a gente descobre do plot twist, gente. Que um dos amigos do Percy não era tão amigo assim.
E aí a gente vai pro segundo livro depois disso. Eu não vou falar muito porque eu vou dar muitos spoilers, mas esse livro é muito divertido. Dá pra ler numa tacada só, ele é super divertido, a leitura é muito dinâmica. E aí você vai descobrindo um pouco mais sobre mitologia grega. É muito legal o jeito que o tio Rick coloca os mitos dentro dos seus livros. Sério. E todos os livros, todos esses livros aqui, tem pelo menos um mito dentro deles, seja grego, seja romano. Aqui as Crônicas dos Kane é mitologia egípcia, Magna Chase é mitologia nórdica, então a gente vai aprendendo um pouco mais. E é um aprender gostoso, sabe? Você vai querendo saber cada vez mais. E os livros do tio Rick tem uns plot twists bem bacanas. Eu acho que são super bem escritos. Os 2 primeiros livros são meio ainda muito criança, o Percy tá muito criança, mas depois vai amadurecendo bastante. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o like, por favor, manda pros amigos, indica meu canal. Meu perfil no TikTok é @BiaTBastos, meu Instagram e meu Twitter também é @BiaTBastos. Vai estar aqui embaixo o link para as minhas redes sociais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo!